Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de ensino religioso, e hoje vamos continuar a nossa série sobre os livros sagrados, e hoje é a Bíblia Católica. Mas antes disso, mando um abraço a todos os estudantes e professores de ensino religioso do estado de Pernambuco, e também ao professor Danley Santos aí, nosso professor intérprete de Libras. Muito obrigado, professor. E a Ronaldo aqui da transmissão do EducaPE, e a todos os professores também da GEPAF, a professora Rosália. Então é isso aí, na tela podemos ver mais uma vez a nossa série Livros Sagrados, e hoje o que? A Bíblia Católica. Vamos conhecer se há diferença ou não da Bíblia Católica, da Bíblia Protestante, e vamos continuar. Trago para vocês um pensamento. Vejam só, acompanhem comigo. Toda a educação, no momento, não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, no entanto, produz naqueles que assim foram exercitados um futuro de paz e de justiça, um fruto. Aliás, isso é um texto bíblico, e vamos adiante, vamos conhecer. Então hoje vamos conhecer na nossa série sobre justamente os livros sagrados, e hoje, como nós já falamos, a Igreja Católica, e vamos falar no cânon. Mas o que é isso? Na tela podemos ver, olha aí, um cânon católico, ou seja, a Bíblia, a organização. Vamos aprender por que esse nome, cânon. É isso aí. E trago para vocês uma foto do Vaticano. Olhem aí, a sede da Igreja Católica Apostólica Romana, o Vaticano. E vamos conhecer mais e mais. Na tela trago para vocês, olha aí, cânon. O que é isso? Cânon bíblico ou cânone das Escrituras é a lista de textos religiosos que uma determinada comunidade aceita como inspirado, nesse caso por Deus. A palavra cânone ou cânon vem do termo grego régua ou vara de medir. Todas as vezes que vocês ouvirem essa expressão cânon católico, é a Bíblia, a organização, o Velho e o Novo Testamento. Lembrando sempre que a nossa série estudante de ensino religioso, ela busca o quê? A pluralidade, o respeito a todas as tradições religiosas e filosofias de vida. Lembrando sempre que o Brasil é um país laico, certo? Gravem bem isso. E essa série, ela tem um respeito a todas as tradições, os livros sagrados das tradições religiosas. Mais uma vez, lembrando, e na verdade o nosso componente ensino religioso busca isso, é a cidadania, a tradição e o respeito a todas as denominações religiosas. E vamos caminhando. Na tela trago para vocês a palavra Bíblia. Se nós falamos em cânon, a organização dos livros sagrados, certo? Mas o que seria a palavra Bíblia? É um termo derivado da palavra grega biblion, que significa pergaminho, papiro ou livro, e da expressão grega, certo? Então significa livros sagrados. Olhando para mim, nós temos o quê? O cânon, a Bíblia Sagrada, o texto sagrado cristão, no caso católico. E é isso aí, conhecer a tradição religiosa também perpassa sobre isso, conhecer os livros sagrados de uma determinada religião, tradição religiosa, certo? E por falar nisso, acompanhe comigo na tela, olha só, a Bíblia Católica, olha essa curiosidade. A Bíblia Católica considera como oficiais 73 livros bíblicos, sendo eles 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, sendo 7 livros a mais no Antigo Testamento do que as outras denominações cristãs, certo? Quais são? Vamos ver aqui já. Já a Bíblia usada pela Igreja Ortodoxa, certo? Contém 78, 5 a mais que a Bíblia Católica e 12 a mais do que a protestante. Mais uma vez, gostaria na tela que vocês observassem essa informação e lembrar o Antigo
e o Novo Testamento. Então hoje o foco de nossa aula é o quê? É a Igreja Católica, a tradição católica, o cânon, a Bíblia Católica. E vamos adiante. Olhem aí algumas diferenças. Vamos ver as diferenças. Nas edições não católicas, os livros do Novo Testamento são mesmo 27, mas no Antigo Testamento são omitidos 7 livros e trechos de 2 outros livros bíblicos. Então, mais uma vez, vejam só o início. Nas edições não católicas, os livros do Novo Testamento são os mesmos, tanto para católicos quanto para não católicos. A diferença se dá no Novo Testamento. Vamos ver aqui os 7 livros a mais que a Igreja Católica tem no Antigo Testamento. Acompanhem comigo, olhem a tela. Tobias, Judite, primeiro e segundo livro dos Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Faltam também nestas Bíblias trechos dos livros de Esté e Daniel. Então vejam só, a Bíblia Católica no Antigo Testamento tem 7 livros a mais, que são esses, e trechos a mais do livro de Esté e Daniel. Lembrando que Esté e Daniel estão tanto na Bíblia Católica quanto a não católica. Nesse caso, são trechos. Então, no Novo Testamento é igual a Bíblia Católica e a Bíblia não católica. Agora aqui trago essa outra informação. Acompanhe comigo na tela. O motivo dessa diferença tem suas razões na história do judaísmo e da reforma. Então, preste bem atenção. Essa mudança, essa diferença tem raízes históricas. Então, nós já sabemos. Vamos lá, um pequeno resumo. Vamos lá. O Novo Testamento é igual à Igreja Católica. A Bíblia Católica tem 7 livros a mais e trechos a mais de outros 2 livros bíblicos que estão também na Bíblia protestante ou não católica. E essa diferença se dá por motivo histórico. Gravem bem, histórico, que também tem a tradição. Então, vamos adiante. Gostaria que vocês acompanhassem na tela essa informação histórica. Você sabia? Acompanhe comigo. Em torno do ano 100 depois de Cristo, aconteceu um sínodo dos judeus em Jâmia, na Palestina, para estabelecer quais livros seriam reconhecidos como sagrados e quais foram os critérios. Na tela nós temos 4 critérios. Vamos ver. Primeiro, sagrado é o livro escrito em hebraico, que era considerada a língua sagrada. Segundo ponto, ter sido escrito no território de Israel. Terceiro, não deve ter sido escrito depois de Esdras, ou seja, 428 anos antes de Cristo. E por último, sem fazer contradição com a lei de Moisés. Esses foram os 4 critérios colocados para justamente um livro entrar no cânon, ou seja, na Bíblia Sagrada. Então nós vimos o quê? Que as diferenças entre o cânon, a Bíblia dos católicos para os não católicos, certo? Se dá no Antigo Testamento. E aqui nós vimos os 4 critérios. Esses 4 critérios têm suas raízes históricas e na tradição. E vamos caminhando sempre com a questão do respeito, à pluralidade, a todas as tradições religiosas. E lembrar que nessa série vamos apresentar a vocês as informações sobre os livros de algumas das tradições religiosas que nós temos em nosso país. Conhecer. Vamos lá, na tela, acompanhe comigo. Você sabia, como eu falei aqui, o Concílio de Jâmia teria sido proposto com a finalidade de dar um rumo para o judaísmo após a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo e o advento da propagação, certo, da seita do Nazareno,
cujos textos e de seus célebres seguidores já estavam se popularizando nas Escrituras Sagradas. Então vejam só, como falei a vocês, justamente nós temos a diferença, a introdução desses livros, a aceitação de certos livros ou não, justamente se deu por uma questão de tradição histórica, e nós vimos a questão da língua, do território, e vamos caminhando. Na tela eu tenho para vocês, olha essa informação, versão dos 70, mas desde o século III a.C., já existia a Bíblia traduzida para o grego, a versão dos 70, feita em Alexandria, no Egito, para os judeus que não entendiam o hebraico das Escrituras. Ora, essa Bíblia continha também os livros escritos em grego, que são enumerados acima, mais os trechos de Esther e Daniel. Então, justamente aquilo que nós vimos. Então, veja só as raízes históricas, certo? E lembrar, mais uma vez, a importância de conhecer a tradição religiosa, certo? Aliás, as tradições religiosas. E lembrar sempre do quê? Do respeito. Na tela, acompanhe comigo mais esta informação. Vamos ver. A Igreja Católica, logo nos primeiros séculos, teve que tomar uma posição diante dessa dualidade no catálogo dos livros inspirados, chamado cânon, e optou pela lista de Alexandria. Lembrar que a Igreja Católica tomou sua decisão em também escolher quais os livros ela iria considerar como sagrado. Então, veja aí as raízes históricas de quê? Do cânon da Bíblia. Então, lembrar justamente o quê? O Novo, o Antigo Testamento, certo? E é importante conhecer. Na tela, trago para vocês mais informações. Em diversos concílios, o que são concílios? Reuniões. A Igreja oficializou essa lista, certo? Nos concílios regionais, olha aí quantos concílios, Hipona, Cartago, Trulano, certo? E vários outros concílios que houve na Itália. Mas as igrejas nascidas da reforma de Lutero optaram pelo cânon dos judeus palestinenses, que não reconheceram como inspirados os livros escritos em grego. Então, preste bem atenção. Olha aí o critério, a língua e o critério histórico. Então, toda vez que você se perguntar por que tal denominação religiosa, católica ou não, por que ela tem tantos livros? Então, veja só a questão histórica, a questão da tradição, a língua, o território, tudo isso tem a ver com a escolha, e é importante sempre respeitar a diferença. Aí eu falei concílio, mas o que seria o concílio? Vamos ver, acompanhem comigo. Concílio é uma reunião de autoridades, no caso eclesiásticas, quer dizer de igreja, com o objetivo de discutir e deliberar sobre questões pastorais, de doutrina, fé, costumes. Os concílios podem ser ecumênicos, universais, plenários, nacionais, provinciais ou diocesanos, justamente para se debater. Olhando para mim, quando nós falamos nessa reunião para decidir quais os livros iriam entrar, houve um concílio, é uma reunião, certo? Nesse caso, no âmbito interno, para se decidir. Olha aí a foto de um concílio, nesse caso, Vaticano II, que houve na década de 60. Então é importante. Vamos fazer um pequeno resumo agora? Vamos lá. Lembrando, a nossa série que busca justamente a valorização, mostrar o que? Os livros sagrados de determinadas tradições religiosas. Nesse caso de hoje, nós temos a Bíblia Católica. Aí nós vimos o que? A tradição histórica, nós vimos justamente em que se baseia essa escolha. Vimos que no Novo Testamento é igual para as tradições religiosas. A Igreja Católica possui alguns livros a mais no Antigo Testamento e trechos a mais
também no Antigo Testamento. Então é isso aí. E houve o quê? O concílio, vários concílios, aliás, para decidirem se tais livros entram ou não entram. E lembrar sempre que, independente da quantidade de livros, certo, que uma determinada tradição religiosa tenha, certo, temos que ter o respeito a ela. É isso que o nosso componente está buscando. E na tela trago para vocês essa informação. A Igreja Católica justificou sua decisão, constando que os apóstolos e evangelistas, ao escreverem o Novo Testamento em grego, citavam o Antigo Testamento, usando a tradução grega de Alexandria, mesmo quando esta era diferente do texto hebraico. Então, tudo isso ajuda a entender o porquê que as tradições religiosas são diferentes. É uma questão histórica, doutrinária, a reunião e a escolha. Então, no caso, hoje, a Bíblia dos cristãos, nesse caso, os cristãos católicos, e lembrar tudo isso, as raízes, certo? E aqui trago para vocês essa informação. Acompanhe comigo. Das 350 citações do Antigo Testamento que há no Novo, 300 são tiradas literalmente da versão dos 70. Em vários textos, vê-se claramente que os autores do Novo Testamento fizeram alusões a textos rejeitados por outros, no caso judeus, em sua obra de evangelização. Desde o início, a Igreja Católica usou essa Bíblia em grego, a língua mais falada na época. Então veja aí o critério linguístico também. Então tudo isso é importante para o nosso conhecimento, entender as tradições religiosas, entender em que elas se baseiam, para que nós entendamos, certo? E lembrar sempre da cidadania, do respeito ao outro. E vamos adiante. Aqui eu trago para vocês isso. A própria Bíblia não define o seu catálogo. Portanto, este só pode ser conhecido mediante a tradição, a transmissão oral de geração por geração. Foi entregando os livros sagrados ao povo, no caso, o povo de Deus. Então veja só aqui, então tudo isso que nós vimos é a tradição, é a tradição escrita, a tradição oral, a questão da língua que nós vimos, tudo isso é importante para a gente se pautar, porque tal decisão foi tomada. E aqui eu trago para vocês aquela fotografia que eu mostrei a vocês sobre o Vaticano II. Veja um pouco o que o Vaticano II, certo, falou sobre a tradição religiosa da escolha dos livros sagrados. Mediante a Igreja conhece o cânon, a organização, não é, inteiro dos livros sagrados e a própria Sagrada Escritura. Entende-se nela mais profundamente. Então é isso aí, concílio, reunião, decisão, organização. E aqui eu trago para vocês uma curiosidade. Na tela nós temos, na Idade Média, São Jerônimo decidiu criar uma versão definitiva dos textos sagrados para o latim, unindo os manuscritos do Novo Testamento e dos textos antigos, do Antigo Testamento. E aqui trago para vocês uma representação de quem seria São Jerônimo. E aí trago mais uma vez o nosso resumo fechado, lembrando que na aula de hoje nós buscamos o quê? Mostrar um texto sagrado, nesse caso a Bíblia dos católicos, observar a diferença com outras tradições religiosas, observar a questão dos critérios que foram utilizados pela escolha ou não de determinados livros. Lembrar que nós vimos o critério histórico, linguístico, geográfico, tudo isso ajudou. Gostaram da informação? Que tal vocês, estudantes, com o seu professor? Vamos lá, uma atividade. Primeiro, pesquisar sobre um concílio. Que tal o Concílio Vaticano II? Estudar um pouco sobre a organização dos textos católicos, conhecer mais um pouco sobre esses textos que estão a mais e apresentar ao seu professor. Fica isso como exercício.
pesquise e apresente ao seu professor. Muito obrigado a todos vocês. Vamos lá, um forte abraço a Danley, professor de Libras, e a Ronaldo, da transmissão. Forte abraço. Até logo!